Meus irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria, nesta manhã, convidar a igreja a abrir as suas Bíblias em Mateus, Evangelho do Senhor Jesus, segundo registrado em Mateus, no capítulo 5. Desta vez nós vamos meditar dos versos 13 ao verso 16. Mateus, capítulo 5, dos versos 13 ao verso 16. Se nos diz a santa e bendita palavra do Senhor: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao vosso Pai que está no céu. Amém. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, nós te agradecemos ao Senhor por estarmos na tua casa, adorando o teu nome, Senhor. Livremente podemos te adorar, ó Pai. Nesse momento nós queremos ouvir a tua voz, Senhor. Fala conosco através da tua palavra, ó Senhor. Ensina os nossos corações, ó Pai, sobretudo torna os nossos corações ensináveis, ó Senhor. Muitas vezes, ó Pai, diante da tua palavra, nós intimamente protestamos, ó Senhor, porque o nosso coração é inclinado, Senhor Deus, ao pecado, e muitas vezes não temos o coração ensinável, ó Pai. Nos ajuda, ó Senhor, a ver na tua palavra, Senhor, aquilo que muda o panorama da nossa vida. Nos ajuda, ó Pai, diante da tua palavra, ter fome, ter sede, ter vontade de aprender, ó Pai. E que possamos sair daqui, Senhor Deus, todos nós, modificados pela tua palavra, modificados, Senhor Deus, pelo teu Santo Espírito que opera em nós e que aplica esta palavra no nosso coração. Nós queremos te pedir isso, ó Pai, humildemente, no nome do teu Filho amado que vive e reina pelos séculos dos séculos, Jesus Cristo. Amém, Senhor. Meus irmãos, certamente nós fomos em algum momento influenciado por alguém ou influenciado por alguma coisa. É muito comum termos uma indicação de alguma boa comida, algum bom filme. Nós temos indicação, inclusive, de remédios, que nós nem sabemos que tem o mesmo efeito numa pessoa para nós. Mas muitas vezes, sob essa influência, nós acabamos comprando, ou nós acabamos ouvindo, lendo ou assistindo alguma coisa que nos foi indicada. Nós somos constantemente influenciados por ideias e por pessoas, desde coisas mais simples até as coisas mais importantes e complexas da nossa vida. Interessante que hoje as grandes marcas internacionais, elas não têm mais optado por fazer a sua marca ser representada por pessoas, muitas vezes que são astros de cinema ou da televisão. Muitas vezes as pessoas escolhidas para representar essa marca são aqueles que são chamados de influenciadores. Pessoas que em algum momento foram anônimas, mas que agora são bastante conhecidas na internet. E essas pessoas, elas tendem a influenciar a opinião de outras pessoas, porque elas são bastante conhecidas. Mas a questão é que nem sempre essa influência, ou quase sempre essa influência, ela não é benéfica. E o problema não está no fato de sermos influenciados, mas a direção para a qual essa influência aponta. É a direção dessa influência na nossa vida. Nem tudo que nos alcança contribui para aquilo que é verdadeiro, para aquilo que é bom, para aquilo que é puro e justo.
Há influências, sim, que elas nos edificam, mas também aquelas que, de uma forma muito sutil, nos afastam daquilo que realmente importa. E diante disso, diante dessa questão de sermos ou não influenciados, a pergunta que deve ser feita é, não apenas quem está me influenciando, mas também o que minha vida está comunicando às outras pessoas. E é exatamente nesse ponto aqui que esse ensino de Jesus Cristo se torna tão importante e tão decisivo na nossa vida. Porque ele não trata apenas da influência que nós sofremos, mas da influência que nós exercemos como resultado daquilo que nós somos. E se os irmãos puderam perceber aqui nesse texto de Mateus capítulo 5, houve uma transição. A partir do verso 13, que nós temos aqui meditado, inclusive da última vez que nós meditamos em Mateus, nós vimos o caráter dos cidadãos, do cidadão do reino dos céus, e nós vemos as características desse cidadão em situações impostas pelo mundo, mas agora há uma transição, porque a partir do verso 13, nós vemos o caráter desse mesmo cidadão do reino dos céus com relação à sua própria atitude perante o mundo. É agora que esse cidadão do reino dos céus mostra o seu caráter de cidadão do reino dos céus para o mundo. E esse belíssimo sermão do Senhor Jesus Cristo, que até então falava da felicidade que é servir a Deus, mesmo em meio aos desafios da vida, os desafios que se levantam e tornam essa caminhada cada vez mais difícil. Ele começa então a falar aqui da nossa responsabilidade como crentes e como devemos nos destacar na multidão para que a mensagem de salvação seja propagada através de nós, através da nossa vida. Dessa forma, meus irmãos, Jesus enfatiza a nossa responsabilidade cristã no mundo. Cristo ensina que, como discípulos, devemos exercer, sim, uma influência positiva e benéfica no mundo. E exercer essa influência diante da manifestação do nosso viver, através do caráter das boas aventuranças. Esse texto que nós estamos meditando faz parte desse sermão das boas aventuranças. E aquilo que nós somos como cidadão dos reinos dos céus, o nosso caráter no Senhor Jesus Cristo deve agora refletir naquilo que nós fazemos, ou seja, na maneira como nós vivemos no mundo. Por isso ele nos chama de sal da terra e luz do mundo. Jesus recorreu aqui a coisas simples. Ele faz uma metáfora com coisas domésticas e extremamente simples. Todo lar, por mais pobre que seja, tanto naquela época como na nossa época, todo lar, por mais pobre que seja, ele usava o sal como condimento e desfrutava da luz, mesmo que apenas uma pequena vela acesa. E nós podemos perceber que o próprio Senhor Jesus deve ter contato com esses elementos desde a sua própria infância. Ele viu a utilização do sal dentro da sua casa, a utilização da luz, as lamparinas que eram acesas quando o sol se punha. Porque sal e luz são utilidades indispensáveis num lar. A necessidade da luz ela é bem óbvia, né? Para iluminar. Por outro lado, o sal ele tem uma variedade de usos. O sal é condimento, ele dá sabor, mas ele também preserva. E eu tenho certeza que os irmãos sabem que em um tempo onde refrigeração, onde geladeira, qualquer tipo de conservação refrigerada não existia, o sal era utilizado para preservar carne de apodrecimento. E ainda hoje ainda é utilizado dessa forma. Nós vemos que quando nos debruçamos sobre esse texto, nós observamos mais detalhadamente essas figuras, nós vemos que elas são colocadas de uma forma que são comparadas uma com a outra. Jesus primeiro diz, vós sois o sal da terra. Depois ele diz, vocês são a luz do mundo. Depois ele acrescenta a condição da qual depende toda essa afirmação. O sal deve ter sabor. A luz deve ter brilho.
O sal de nada serve se perde a sua capacidade de dar sabor, de conservar. A luz, ela se torna inútil quando ela é escondida, ou seja, a advertência do Senhor Jesus Cristo, ela não anula a identidade aqui desses elementos, ela não anula a identidade do discípulo, mas ela denuncia uma incoerência entre a identidade deste elemento com a prática deste elemento. Se é sal, deve salgar. Se é luz, deve iluminar. E nós vamos em primeiro lugar, meus irmãos, o crente influenciando, o cidadão dos céus, influenciando pelo caráter que preserva e transforma. Nós vemos isso no verso 13. Porque, meus irmãos, nós vivemos em uma sociedade completamente insípida, como o texto nos disse. É uma sociedade que vive em busca de novos sabores, novas sensações, novas experiências a todo momento. E nessa busca incessante por novas sensações, o mundo experimenta de tudo e nada sacia. O mundo prova todas as coisas, mas nada parece que é o bastante. Pois quem tem experimentado uma experiência diferente logo perde o gosto. Essa experiência perde o sabor e não satisfaz mais as pessoas. Então, qual é a função aqui do cristão como sal na terra? Que influência positiva pode exercer o crente sendo o sal da terra? Meus irmãos, o cristão não existe para deixar o mundo mais palatável, o cristão não existe para deixar o mundo mais saboroso. O cristão existe para impedir que o mundo apodreça no seu próprio pecado. O sal é um agente de preservação e da mesma forma o crente deve agir como freio moral da sociedade, preservando os valores do reino de Deus, impedindo que esses valores se percam em meio ao pecado. Ser sal significa ter uma conduta que interrompe pela força de Cristo, pelos valores do reino, interrompe a corrupção ao nosso redor e mantém viva a verdade de Cristo. O sal, ele tem algumas características que são próprias do sal. E eu acho isso muito interessante porque quando Cristo nos diz que nós somos sal, ele diz que nós temos também essas propriedades. O sal, meus irmãos, ele é distintivo. O sal é diferente absolutamente de tudo onde ele é colocado. O sal não se confunde com o meio onde ele é colocado. Sua eficácia, a eficácia do sal depende exatamente dessa grande diferença que ele tem. Ele é distinto de todas as coisas. Da mesma forma, o povo de Deus é chamado para viver em santidade, não por isolamento. Perceba aqui, não estamos falando de uma santidade por isolamento, mas por distinção. O sal só salga quando ele é colocado sobre a comida. Se você colocar um prato de sopa do lado e um pote de sal, a sopa não vai salgar apenas olhando para o sal. É preciso colocar o sal no alimento. Mas mesmo misturado aquele alimento, o sal, ele é distintivo. Meus irmãos, a palavra de Deus nos diz para que nós sejamos santos, porque Ele mesmo é santo, ou seja, separado. Nós temos que viver em consagração a Deus, separados para Deus da iniquidade e moldados pelo caráter de Deus, mas sim, crentes diferentes, distintos, crentes moldados à imagem de Deus, separados da iniquidade, mas vivendo em meio a uma sociedade não cristã. É essa sociedade insípida que precisa de sal. Outra característica, meus irmãos, que nós já falamos aqui, o sal ele preserva. Nesse contexto de apodrecimento moral, de apodrecimento em todos os sentidos da sociedade, anda podre, moralmente falando. Nós temos uma função principal de trazer, de salgar, de conter essa corrupção. Assim, meus irmãos, o cristão ele é chamado para ser inserido nesse mundo caído. Ele é um instrumento de Deus para refrear em alguma medida
a degradação moral ao nosso redor. E meus irmãos, não entenda isso como o cristão ele vai mudar a sociedade, ele vai fazer com que essa sociedade ela se converta 100%. Na verdade, não. Nós vamos salgar uma terra que está condenada, mas nós vamos salgar uma terra onde existem ainda salvos no Senhor Jesus Cristo, que precisam ver essa distinção. Meus irmãos, o sal só tem a sua eficácia condicionada pela sua integridade. Um sal que ele é misturado com outros elementos, ele perde a sua integridade. Um sal impuro, ele não salga, ele pode até envenenar. Porque se o sal perder a sua utilidade, ele torna-se impróprio para essa finalidade. E a advertência de Cristo aqui é muito séria, porque ela aponta para uma fé que perde a distinção, uma fé que é igual ao mundo, que é moldada ao mundo e não a ele. Então essa fé perde a sua relevância prática. Quando nós falamos de sal, nós falamos de algo que é distinto, absolutamente distinto, e que deixa marcas na sociedade. E meus irmãos, nós precisamos sim, tal como o sal deixa uma marca naquilo onde ele é colocado, ele preserva, ele dá sabor. O cristão precisa deixar as marcas de Cristo na sociedade. Porque, meus irmãos, nem todo sal é próprio para o consumo. Esse texto aqui nos traz uma lição que deve nos fazer refletir profundamente. Porque ele fala de um sal que é utilizado para o consumo, um sal bom, um sal que serve de alimento, que é condimento, que preserva, mas ele fala de um sal que serve para ser pisado. E alguns comentaristas aqui falam desse tipo de sal. É um sal que era encontrado na região da Judéia. Era um sal chamado sal betuminoso, que era encontrado num lago chamado Lago Asfaltites. E a gente acha interessante porque o nome do lago dá exatamente a utilidade para esse sal. Era um sal betuminoso que não tinha sabor nenhum. Era um sal que não tinha outra utilidade, senão ser espalhado no chão, para que as pessoas pudessem pisar. Esse sal servia como um dos elementos para fazer asfaltos. E veja que coisa interessante aqui. Nós vemos mais uma vez que Cristo coloca lado a lado, mas com ideias opostas, elementos que têm uma serventia para Ele, que serve para a glória do seu nome, mas que esse mesmo elemento, quando perde a sua função, ou quando ele não age exatamente como para o que ele foi feito, ele não serve para a glória de Deus e ele é rejeitado. Nós vemos aqui um sal que serve para salgar, um sal que é útil para Deus, mas um sal que não serve, que não tem sabor, que é feito para ser pisado. Nós vemos exatamente essa mesma figura entre o trigo e o joio. Os dois se parecem, os dois crescem juntos, mas em algum momento os dois são colhidos. E o trigo serve de alimento, mas o joio serve para ser queimado. Ele é apenas alimento para a fornalha. O trigo serve aos propósitos de Deus, aos propósitos de Cristo, mas o joio não serve para nada. Nós vemos aqui exatamente também essa figura entre ovelhas e bodes. Ovelhas que ouvem a voz do seu Senhor, ovelhas que obedecem, ovelhas que são dóceis e ensináveis. E nós vemos por outro lado bodes que são, sabe, aqueles bodes bravos, que diante da voz do seu Senhor eles não obedecem. Eles são raivosos e bravios. Meus irmãos, nós vemos a utilidade do crente como sal da terra, fazendo a diferença nesse mundo através das mãos do seu Senhor o manipulando. Mas nós vemos aqui uma advertência seríssima e gravíssima de um sal que não serve para nada e serve apenas para ser pisado, um sal que serve apenas como lixo, que nada tem como serventia diante do seu Senhor. E nós chegamos aqui ao verso 14, vemos do verso 14 ao verso 15, esse cidadão do reino dos céus o influenciando pela luz que guia e ilumina.
Meus irmãos, Jesus apresentou aqui, nessa sua segunda metáfora, o segundo elemento dessa metáfora que ele utiliza, ele apresenta uma afirmação muito semelhante. Ele diz: vós sois luz do mundo. E é verdade que Cristo fala dele mesmo com a luz do mundo. João 8,12 ele diz isso: eu sou a luz do mundo. E de fato Cristo é, mas perceba aqui, que por derivação, nós também somos a luz do mundo. Porque nós brilhamos com a luz de Cristo, tal como a lua, que não tem luz própria, reflete a luz do sol. E mais uma vez aqui, Cristo denota a vocação do crente, essa vocação do serviço, se utilizando de elementos conhecidos, meus irmãos, e nesse caso ele se utiliza da luz, como ela é colocada no lugar apropriado e adequado e usada de forma correta, essa luz é benéfica, porque é ilógico acender uma luz e cobri-la. É isso que o texto nos diz. Não se acende uma lamparina e coloca debaixo de um cesto. Você não acende uma luz e imediatamente coloca um pano nela para cobri-la. A luz é feita para brilhar. Essa é exatamente a função de uma luz. Cobrir uma luz é um grande desperdício, não tem sentido absolutamente nenhum. Então nós não devemos ver sentido nenhum na nossa vida em termos recebido essa iluminação que vem do Senhor Jesus Cristo e cobrirmos essa luz que vem de Cristo. Meus irmãos, nós precisamos resplandecer a luz de Cristo em um mundo que está em trevas. Meus irmãos, muitas vezes nós nos comportamos como aquilo que nós chamamos de crentes do serviço secreto. Nós estamos muitas vezes escondidos com a nossa própria fé, sem iluminar a luz de Cristo. Nós nos calamos diante de um mundo que vive em trevas. Nós fechamos a nossa boca, nós ficamos apenas calados diante de um mundo que precisa ouvir a voz de Cristo. Nós precisamos resplandecer a luz que nos iluminou um dia. Nós precisamos iluminar a luz que vem de Cristo, porque a luz também tem várias propriedades e esse deve ser o pensamento do crente no Senhor Jesus, do cristão. Entender essas propriedades da luz e agir de fato como luz, porque a luz, meus irmãos, a luz penetra. A luz, por natureza, corta qualquer escuridão. Se você acende uma pequena luz num ambiente até que é muito grande para aquela luz, nós vemos que ela, mesmo fraca, ela ilumina um ambiente que estava em total escuridão. Ela penetra a escuridão, ela dissipa a escuridão. A luz, por mais óbvio que pareça, a luz ilumina. Ela amplia a visão de uma pessoa. E veja, nesse sentido espiritual, a luz ilumina, ampliando uma pessoa que não conhece a Cristo, que anda em trevas, ela amplia a visão dessa pessoa do conhecimento a respeito de Deus. É por isso que a luz deve iluminar e a luz de Cristo deve resplandecer em nós. Mas, sobretudo, a luz também revela. Aquilo que estava oculto, em algum momento estava completamente oculto pelas trevas. Quando nós acendemos a luz, nós vemos agora todas as coisas às claras. Então nós vemos que nesse sentido, a luz também revela ao ímpio a sua própria vida pecaminosa. Quando nós refletimos a luz de Cristo, nós não só iluminamos aqueles que precisam ouvir a palavra, que são servos do Senhor Jesus, que serão chamados por essa luz, mas também uma luz que torna o homem indesculpável. É uma luz que abre o olho do ímpio, ela abre esses olhos para o seu pecado. Ou ela mostra para esse ímpio o caminho, ela ilumina o caminho da verdade e da vida eterna, ou ela torna essa pessoa indesculpável, porque a luz de Cristo apresentou o erro dos seus próprios pecados. A luz, ela guia, tal como um farol, meus irmãos, na escuridão. Um farol é uma pequena luz na imensidão. Se nós formos colocar em escala o farol diante de um oceano imenso, o farol é apenas uma pequena vela acesa numa imensidão de escuridão.
mas o farol ele guia em meio às trevas densas. A luz de Cristo, ela resplandece como farol, guiando os perdidos. É por isso que nós somos luz do mundo, inclusive guiando os perdidos para a salvação. A luz, ela adverte. Nós temos a luz também como advertência, quando a luz de Cristo refletida em nós, ela apresenta ao mundo uma repreensão das suas más obras. Ela mostra ao mundo o quanto ele é desobediente. De forma, meus irmãos, que a nossa prudência se torna além de testemunho. A luz de Cristo resplandecendo em nós, ela, além de testemunho, ela é uma grande advertência. E a partir, meus irmãos, dessas duas comparações aqui, que foram feitas pelo Senhor Jesus, quando Ele fala desse sal da terra e dessa luz do mundo, nós entendemos a nossa missão diante de um mundo insípido, o mundo apodrecido e o mundo que jaz em trevas. O Senhor nos fala que uma cidade, quando é construída no monte, ela não pode ser escondida. Da mesma forma, uma vela quando é acesa, ela não é ocultada. Então nós devemos entender aqui, meus irmãos, que a nossa missão é transmitir ao mundo essa luz que emana de Cristo. O crente, ele não possui luz própria. Não é a nossa própria luz que nós transmitimos às outras pessoas, mas é uma luz que vem de Cristo, que é refletida em nós. Meus irmãos, nós somos instrumentos utilizados por Deus para iluminar mentes e corações. E essa é uma missão que deve ser muito bem compreendida. Porque se, da mesma forma como há um sal que não serve, que foi feito para ser pisado, há uma luz que não ilumina. E ela não serve absolutamente para nada. E nós vemos aqui, no verso 16, em terceiro lugar, o cidadão do reino dos céus, influenciando pelas boas obras que glorificam a Deus. O resultado agora do crente como sal da terra e como luz do mundo é uma influência que não glorifica o seu próprio nome. Não é a própria pessoa que vai ser glorificada com as suas ações como sal da terra e iluminando as trevas do mundo, como luz do mundo, mas é o nome de Deus que vai ser glorificado. A ideia aqui é fazer Deus conhecido através das nossas boas obras e não simplesmente para que possamos ser vistos. Esse aqui não é o ponto. É o Pai que deve ser visto, é o Senhor que deve ser glorificado. Nós somos apenas reflexo dessa santidade do Senhor. E ao olhar para nós, o mundo deve ver a Cristo. É Cristo que deve ser visto através das nossas boas ações. Porque nós vemos, muitas vezes, sobretudo nos evangelhos, o próprio Senhor Jesus Cristo combatendo pessoas que gostavam de aparecer muito. Os fariseus gostavam disso. Eles amavam ser reconhecidos pelas suas próprias boas obras. Eles gostavam muito quando as pessoas diziam: olha que homem santo, olha que pessoa boa. Mas o fato aqui é que Cristo não coloca dessa forma: não é o meu nome, não é o teu nome, mas o nome dele que deve ser glorificado. Porque esses fariseus, esses homens que Cristo tanto combateu, eles faziam tudo isso para ser vistos. Eles gostavam da reputação. Mas o verdadeiro cristão, ele não age para a reputação própria, mas sim para glorificar a Deus através das suas vidas e influenciar o mundo através de Cristo. Assim, meus irmãos, nós vemos exatamente uma igreja que fez isso. A igreja que estava nascendo ali em Atos. E nós vemos em Atos 2:47 essa descrição maravilhosa dessa igreja, que glorificava o nome de Cristo com as suas ações, sendo sal da terra e luz do mundo. E essa descrição dessa igreja diz o seguinte: louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. E veja só, e o Senhor lhes acrescentava cada dia os que iam sendo salvos. Um testemunho que mostrava a luz de Cristo. Um testemunho que traziam salvos até a presença do Senhor. Louvando a Deus e contando com o favor de todo o povo. A simpatia não era conquistada para si próprio, mas para o Senhor.
Assim como a igreja de Atos, meus irmãos, sem se importar com outra coisa, exceto com que a sua própria conduta glorifique o nome de Deus. Essa deve ser a nossa conduta, esse deve ser o nosso objetivo, o objetivo principal das nossas vidas, glorificar o nome de Deus através das nossas ações e das nossas atitudes, porque através das nossas atitudes mais nós envergonhamos o nome de Cristo. No verso 16 nós vemos aqui algo que é muito nítido. Cristo nos exorta a termos testemunho evangelizador. E embora o texto aqui não esteja falando do discurso, e sim, o discurso, a pregação, o testemunho, a palavra proclamada, ela deve ser falada, proclamada, porque a fé vem pelo ouvir. O testemunho não substitui a pregação. Muitos caem nesse engano. Eu preciso apenas ter testemunho e as pessoas vão ouvir o evangelho através do meu testemunho. Isso é um grande erro. A mensagem deve ser proclamada, nós devemos falar, proclamar a palavra de Cristo. Mas apesar de vermos isso, o texto não fala apenas desse testemunho que é dado com palavras, mas sim com boas obras. Nós entendemos que essas boas obras é esse conjunto de obras que tornam a vida do crente em ações piedosas. A vida do verdadeiro cidadão do reino dos céus, ela reflete a imagem de Cristo, não só na comunidade cristã, mas principalmente fora dela. É a imagem de Cristo sendo refletida através das nossas próprias ações. E nós temos aqui uma grande obrigação, diante de tudo que nós vemos aqui no capítulo 5. Em primeiro lugar, na meditação anterior, nós vemos que esse cidadão dos céus, ele tem um caráter perante as situações que o mundo lhes impõe. Diante da injustiça, ele clama por justiça, ele chora por justiça. Ele sabe que ele não tem nada, ele é humilde de coração. E ele sabe que só pode conquistar qualquer coisa. A graça é diante da vontade do Senhor Deus. Esse é o caráter do cidadão do reino dos céus. Mas com relação à sua própria atitude perante o mundo, nós vemos que nós não devemos nos encastelar na nossa própria fé, esconder a nossa própria fé como quem coloca um cesto por cima de uma vela, querendo cobrir essa luz. Temos que salgar, temos que iluminar, sobretudo, meus irmãos, fora das paredes que nos cercam. Nós temos que ser luz no mundo. Nós temos que ser sal na terra. Nós temos que ser luz em um mundo que tenta apagar essa luz. Nós temos que ser sal em uma terra que rejeita esse sabor. Mas nem o sal deve ser negligenciado como preservação de uma sociedade que precisa ouvir a palavra de Cristo. E nem a luz deve ser apagada ou encoberta. E quando nós lemos esse texto, nós vemos que temos desafios para a nossa vida. Não são desafios simples, meus irmãos. São extremamente difíceis. Porque nós temos a grande tendência, adiante do conforto que estamos vivendo, de liberdade em pregar a palavra do Senhor Jesus, da liberdade de cultuar o nome do Senhor Jesus, encastelarmos a nossa fé para um momento cultico. Mas nós precisamos entender que nós temos uma missão, nós temos alguns desafios, que são desafios, sobretudo, desafios para a nossa própria vida cotidiana. Em primeiro lugar, começando em nós, a começar em mim. Nós precisamos examinar a autenticidade da nossa própria fé. Antes de fazer essa pergunta, se eu influencio outras pessoas, nós precisamos avaliar a nossa realidade interna. Se o cristão é chamado de sal e de luz, isso pressupõe que houve uma transformação. Isso pressupõe que esse sal que foi colocado na terra também salgou a nossa vida, nos preservou dentro de um mundo
em pecados. Essa luz também nos iluminou. Então nós vemos que isso pressupõe, isso diz que você também, em primeiro lugar, você foi transformado. Porque deve existir uma distinção entre as nossas ações e as ações do mundo. E a ausência, meus irmãos, dessa distinção que é consistente e ela é visível, a ausência dessa distinção entre a vida do crente e o padrão do mundo não é uma falha comportamental, não é apenas uma pequena falha, mas ela indica um problema profundo. Porque se o meu evangelho, se o evangelho que eu proclamo, não é o evangelho de Cristo que ilumina a vida das pessoas, que é sal, que é luz para a vida das outras pessoas, eu preciso examinar que tipo de evangelho eu tenho vivido. Se as minhas ações, elas são exatamente igual às ações do mundo, então eu não sou o sal da terra. Eu sou apenas mais um no mundo. Eu sou esse sal que não tem absolutamente sabor nenhum, que é feito para ser pisado. Se as minhas ações não iluminam, se ela não mostra para o pecador, olha, a conduta de um servo de Cristo é essa. Se ela não envergonha um ímpio diante da honestidade que Cristo colocou no teu coração, dentro da conduta de vida cristã, se ela não envergonha um ímpio que está aí fora, muito pelo contrário, se ela envergonha a própria igreja e o nome de Cristo, então nós temos que examinar a autenticidade da nossa fé. Para sermos sal e luz, precisamos entender que a nossa vida deve ser diferente e distinta desse mundo sem sabor, insípido, e desse mundo que jaz em trevas. Em segundo lugar, meus irmãos, nós precisamos rejeitar esse conformismo que aparece de maneira silenciosa na nossa vida. A perda aqui da função do sal, ou da ocultação da luz, ela não acontece de maneira abrupta. Nós vamos, parece que muitas vezes, perdendo a capacidade de salgar o mundo, a capacidade de iluminar. Nós vemos que pequenas concessões, pequenas adaptações, pequenos silêncios que começam a surgir, silêncios estratégicos. Olha, eu não vou me meter nessa conversa porque eu estou num ambiente que não é um ambiente cristão. Se eu falar que sou cristão aqui, eu posso ter problema. Essas coisas vão pouco a pouco apagando o nosso testemunho diante dos homens. Perceba que nós somos chamados de sal e de luz. O verdadeiro cidadão do reino dos céus é chamado de coisas que não podem ser ignoradas. Luz não pode ser ignorado, sal numa comida, no alimento não pode ser ignorado, ele é perceptível. E nós muitas vezes queremos passar imperceptíveis pelos desafios de uma sociedade que rejeita a palavra de Deus. E nós vamos fazendo pequenas e sutis concessões e progressivamente nós vamos perdendo a capacidade de iluminar e a capacidade de salgar o mundo. Não, meus irmãos, nós não somos chamados para sermos cristãos do serviço secreto. Não somos chamados para isso. Muito pelo contrário. Nós somos chamados para resplandecer a luz que há em Cristo, mesmo se isso traga para nós algum tipo de prejuízo. O nome de Cristo deve ser glorificado, mesmo que isso possa significar a perda da nossa própria vida. Aí sim nós teremos uma verdadeira função que foi cumprida diante de Deus. A nossa vida serviu como uma luz que ilumina de fato, ou como um sal que salga de fato, que dá sabor a esse mundo. Se a nossa vida, ela vai servir para isso, e com algum contato, com alguma coisa que possa, de alguma forma, nos fazer mal, glória seja dada ao nome de Cristo, porque assim teremos cumprido a nossa função primordial nesta terra, servir ao Deus que nos colocou nela como sal e como luz. Em terceiro lugar, meus irmãos, como testemunho, faça da glória de Deus o objetivo da sua vida. O propósito final do texto aqui não é influenciar pessoas. Nós não somos influencers cristãos. Nós somos chamados para glorificar a Deus por meio de uma vida transformada que se torna visível. O testemunho cristão não é uma influência ideológica. A influência cristã
Não mostra para as outras pessoas, olha como é bom ser crente. Eles vão domingo pela manhã para a igreja, eles se reúnem, eles têm muitos amigos. Crente gosta muito de comer, olha que coisa boa. Nosso testemunho não é esse, embora nós façamos todas essas coisas, mas o nosso principal objetivo é glorificar o nome de Cristo, glorificar o nome de Deus através da nossa vida. Esse deve ser o nosso objetivo, meus irmãos. E é isso que o texto nos coloca. E perceba que o texto está falando no verso 16, assim, ou seja, por todas essas coisas, pelo fato de você ser sal e ser luz, assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que eles vejam em vossas boas obras e glorifique o vosso Pai que está no céu. Não é olhando para você, para a tua conduta, para a tua boa obra, que vai dizer, olha que crente exemplar. Ele vai dizer, olha que Deus maravilhoso. É olhando para a vida de um pecador miserável como eu, que não merecia absolutamente nada, que não o inferno. É olhando para essa vida transformada que alguém diz, nossa senhora, esse cara não prestava. Esse cara era um traste, era um lixo. Mas olha o que Deus fez na vida dele. Não é ele que é bom, é o Deus que transformou. Porque ele continua sendo exatamente o mesmo traste, inútil. Mas agora ele é salvo. Agora ele é de Cristo, agora ele é sal, agora ele é luz. A sua própria vida é um espelho que reflete a luz de Cristo Jesus. E esse deve ser o objetivo principal da nossa vida. Não glória para nós mesmos, não o conforto para nós mesmos, não termos apenas glória das situações que muitas vezes nos enaltece. Nós somos diferentes desse mundo. Meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Nós somos tão pecadores como qualquer um pecador. É a graça de Cristo que nos transforma. É a graça de Cristo que é o diferencial. Se não for a graça de Cristo, nós estaremos exatamente como essas pessoas que nós tentamos evangelizar. A diferença na nossa vida está na graça de um Deus que olhou para nós com misericórdia. E é essa glória que nós devemos dar a Deus. A nossa vida deve ser esse reflexo. As boas obras, meus irmãos, não são um fim em si mesma. Boa obra por boa obra não serve para nada. Isso é apenas um meio de autopromoção. Boas obras não vai te salvar. Ela é reflexo de salvação. Ela evidencia uma graça que é operante no teu coração. As boas obras, elas não substituem o evangelho proclamado, mas elas confirmam o evangelho que foi proclamado no teu coração, o evangelho que habita no teu coração. Ela torna visível o evangelho e a transformação que Deus já transformou e já realizou dentro do teu coração e do meu coração. É para isso que servem as boas obras. E meus irmãos, diante de um desafio tão grande como esse, de sermos sal e sermos luz, muitas vezes nós ficamos atordoados, porque nós não sabemos por onde começar. A palavra de Deus, ela nos guia com relação a isso. Porque nós devemos, apesar de tudo, ter alguns cuidados com relação ao tipo de cristianismo, ou o tipo de evangelho que estamos professando. Um evangelho que não invade o mundo com a mensagem do Senhor, que ele não impacta o mundo, é um evangelho que não serve para nada. John Stott, em um livro muito bom, chamado Cristão em uma Sociedade Não Cristã, ele diz alguma coisa que eu acho perfeita, para que nós possamos concluir essa meditação e entender um pouco mais da nossa missão. John Stott disse o seguinte: muitos de nós evangélicos fomos, ou talvez ainda sejamos, escapistas irresponsáveis. Comunhão uns com os outros na igreja é muito agradável. Do serviço num ambiente apático, até mesmo hostil, é muito mais agradável que um serviço num ambiente apático, até mesmo hostil do lado de fora. É claro, nós lançamos ataques evangelísticos ocasionais no território do inimigo. Essa é a nossa especialidade evangélica. Mas depois nós recuamos novamente pelo fosso para o interior do nosso castelo cristão, a segurança da nossa própria comunhão evangélica. Levantamos a ponte e até mesmo fechamos os nossos ouvidos daqueles que batem a porta. Que o Senhor Deus tenha misericórdia da nossa vida. Que nós não sejamos escapistas,
que apenas lançam ocasionalmente as nossas missões ou as nossas cruzadas ou os nossos evangelismos ocasionais, mas que nós possamos ser de fato sal e luz a todo momento. Que a partir do momento que nós saímos dessas portas para viver durante uma semana no mundo caído, nós sejamos essa luz que Deus utiliza, esse sal que Deus utiliza nesse mundo que precisa ser salgado e iluminado. Que Deus nos abençoe e tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Soberano Deus, nós queremos te agradecer, ó Pai, por tão grande salvação na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Nós queremos agradecer, ó Pai, porque o Senhor Jesus, no seu sermão, nos trouxe uma realidade tão, muitas vezes, incômoda para nós. Nós precisamos sair do nosso comodismo e conformismo para invadirmos uma sociedade que precisa ouvir a Tua palavra, ver a Tua luz. Ó Pai, nos utiliza, Senhor Deus, como servos úteis, como elementos úteis na Tua mão, Senhor Deus. Que nós não sejamos, ó Pai, inúteis, que nós não sejamos um sal a ser pisado ou uma luz que foi coberta. Que as nossas boas obras, ó Pai, obras essas que o Senhor preparou para que nós andássemos nela, que essas boas obras, ó Pai, não nos traga absolutamente nenhum mérito, mas que os teus méritos, os méritos do Cristo que morreu na cruz, seja apresentado, ó Pai, que a tua salvação seja manifestada através da nossa vida, do nosso falar e do nosso andar, Senhor. Nós queremos te pedir, ó Pai, usa a tua igreja como meio de propagação do teu evangelho, que nós possamos alçar as nossas vozes para o mundo que está surdo para a tua voz. Que nós possamos ter coragem, ó Pai, e sabermos que a nossa vida, ela só tem utilidade se ela for utilizada pelo Senhor como o Senhor quer. É isso que nós te rogamos em nome de Jesus, teu Filho amado. Amém.